paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração. Peço que você fique até o final do vídeo para que você venha se alimentar com esta palavra abençoada que vem da parte de Deus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Salmos, capítulo 32. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Aleluia. A palavra de Deus aqui fala sobre confessar o pecado, se arrepender verdadeiramente, de coração. É quando nós não praticamos mais o pecado. É quando a gente percebe que pecou, que desagradou a Deus e não pratica mais. Deixa de praticar aquele pecado. Então confessa a Deus e diz: Senhor, eu pequei, me perdoa. E aí, se arrependendo de coração verdadeiramente, não fazendo mais, Deus ele vem com a sua misericórdia e perdoa o ser humano. É preciso confessar o pecado. Aqui a palavra de Deus diz que quando se cala e não confessa o pecado, os ossos envelhecem pelo grito ali na alma, pelo grito ali dentro de si, grito de angústia, grito no espírito, grito pedindo socorro, quando o espírito identifica que precisa de socorro, que precisa de Deus para sair daquela angústia, daquele sofrimento que há dentro de si quando se pratica o pecado. E muitas vezes pessoas são escravas do pecado, não percebe, não entende que pecou, não entende que precisa de Deus, não entende que precisa mudar e muitas vezes pensa até que é feliz, mas dentro dela não é feliz, porque a verdadeira felicidade só quem traz é o nosso Senhor Jesus, é aquele que veio para trazer vida e vida em abundância. Porque que Deus ele traz esta palavra para o meu coração e para o teu coração? Porque nós estamos vivendo em uma geração onde muitos estão cegos espiritualmente, onde muitos se acham santos demais, ao ponto de não se analisar, de não olhar para dentro de si, de não olhar para o seu ego, de não olhar para a sua soberba, de não olhar para os seus pecados, se calando e ficando com o espírito doente, com a alma doente, com o corpo doente. Daí se explica pessoas cada vez mais dependentes de remédios, cada vez mais, sem conseguir dormir, cada vez mais, uma sociedade doente, porque tem se calado, não tem confessado os seus pecados, porque não tem percebido que tem desagradado a Deus. E o salário do pecado é a morte espiritual, a cegueira. Isso é algo muito sério. Quando muitas pessoas se acham santo demais e não querem olhar para dentro de si, negando assim a palavra de Deus, quando ela diz que quem é santo, santifique-se mais. Então, quando nós servimos a Deus em espírito e em verdade, isso não quer dizer que nós estamos prontos, porque nós temos que nos santificar ainda mais. Se somos santos, temos que nos santificar ainda mais. Nosso Senhor Jesus, ele diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso devemos vigiar e orar. E é quando o ser humano está em pecado e o seu corpo e o seu espírito gritando, pedindo socorro. E aí ele não percebe e ele vai ficando doente e ele vai ficando angustiado. Como consequência, temos uma sociedade doente, uma sociedade que não quer se curar, uma sociedade que não entende que depende de um Deus todo-poderoso, um Deus que pode mudar a minha vida e a tua vida, um Deus que faz milagres ainda nos dias de hoje, um Deus que pode fazer um sobrenatural na minha vida e na tua vida.
Estamos vivendo em um tempo em que as pessoas não querem abrir mão do pecado, porque já estão escravizadas, já estão ali pensando que está vivendo feliz, quando na verdade não está vivendo feliz, está sendo um escravo do pecado, está vivendo triste e está vivendo angustiado. Estamos vivendo em um tempo em que muitas pessoas ficam com raiva dos profetas, em que muitos falsos profetas se intrigam dos verdadeiros profetas. Não querem falar mais, se vê na rua não fala, se vê em algum canto se cala, porque não suporta as verdades que o verdadeiro profeta fala. Aquela verdade ofende a mentira que esses falsos profetas vivem. Falsos profetas que não têm compromisso com a verdade, que não têm compromisso com a palavra de Deus, que não têm compromisso com o que é santo, mas têm compromisso com o que é profano. Nós estamos vivendo um tempo em que se mistura o santo com o profano, onde falsos líderes, onde falsos pastores, onde falsos profetas têm trazido para dentro do templo, para dentro da igreja, o mundo, onde muitos falsos profetas têm trazido doutrinas de demônios e têm contaminado geração e geração, e têm contaminado principalmente os jovens, principalmente aqueles que são novos na fé. Os falsos profetas que têm se levantado, que têm trazido e ensinado essas doutrinas que desagrada a Deus, está cada vez contínuo, está cada vez mais forte, está cada vez aumentando a quantidade de profetas, de falsos profetas, que tem aí contaminado tantas pessoas. A cegueira espiritual de muitas ovelhas tem feito com que elas fiquem doentes, porque elas não têm identificado a verdadeira doutrina. Elas não têm identificado que está em pecado e que precisa confessar o pecado para que seus ossos não venham envelhecer, para que sua carne não venha apodrecer, para que a sua alma não venha se entristecer e ficar doente e viver à base de remédios, e viver à base muitas vezes de drogas, muitas vezes de costumes, de práticas mundanas que a cada dia mais está afundando essas ovelhas. E elas não percebem. Mas Deus, Ele me trouxe aqui para te dizer, ainda há tempo para que venha abrir os olhos, ainda há tempo para que venha analisar a si mesmo, ainda há tempo para que venha olhar para dentro de si e perceber que está pecando e perceber que precisa de um Deus, o nosso Criador, aquele que faz o impossível acontecer, aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que pode mudar a história, aquele que cura, que salva e que liberta, aquele que faz com que as coisas velhas se passem e tudo fique novo. Deus, o Senhor Jesus, esse que veio para trazer vida e vida em abundância, esse que veio para identificar, sondar os corações, identificando ali que realmente aquele ser humano, ele se arrependeu verdadeiramente e Deus está pronto para perdoar, para fazer uma nova história na vida daquele que se arrepende. Mas, infelizmente, esse tempo não é para sempre. Esse tempo de se arrepender é só um pouco de tempo, porque logo virá a ira de Deus, porque Deus, Ele não vai apoiar profano, Ele não vai apoiar pecados, Ele não vai apoiar coisas que desagradam a Deus. Deus, Ele é santo, Deus, Ele é puro, Deus, Ele é justiça, Deus, Ele é perfeito, Deus não tem mácula. Portanto,
Quem é santo, santifique-se mais. Está chegando a hora, está perto de Jesus voltar e é tempo de se arrepender. Se arrependa, confesse o seu pecado, porque Deus, Ele está batendo na porta. Ele tem enviado seus profetas para falar a sua palavra. Doa a quem doer. Os profetas de Deus não estão preocupados se falsos profetas vão se intrigar dele. Os profetas de Deus não estão preocupados se pessoas vão virar o rosto para ele, se pessoas vão dizer que ele está errado, se pessoas vão ficar com raiva deles. Eles não estão preocupados com isso. Ele está preocupado com o compromisso que ele tem com Deus, com o chamado de Deus. Ele está preocupado em pregar a verdade, em pregar o arrependimento, para que muitos possam realmente ficar curados e não ter uma alma, um espírito, uma carne doente, mas ter uma alma e um espírito e uma carne com vida e vida em abundância. Vamos analisar a si mesmo, vamos refletir, vamos pensar, será que nós estamos vivendo uma vida que está agradando a Deus? Será que nós estamos vivendo uma vida, não estou falando aqui de ir à igreja, de ir a um templo, mas estou falando na sua intimidade, no seu ego, no seu eu. Será que estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus? Será que nós estamos agradando a Deus em nossas atitudes, no nosso pensar, no nosso agir? É tempo de refletir, é tempo de pensar, porque a população está ficando doente e não está entendendo, está se afogando em remédios, está se intrigando de profetas de Deus, está se rebelando contra Deus, está a cada dia mais doente e não está percebendo que precisa desse Deus. Muitos estão enganados, muitos estão praticando o pecado, muitos estão misturando o profano com o santo e se acha que é santo demais e que vai para o céu. Muitos estão enganados porque não têm analisado as Escrituras, porque não têm olhado para Deus, mas têm olhado para o homem, têm olhado para o falso profeta, têm se espelhado em falsos profetas. É tempo de refletir, é tempo de olhar para dentro de si e perceber que desagrada a Deus e pedir a Deus que Deus perdoe, se arrependendo verdadeiramente, para que Jesus possa perdoar e fazer uma nova história, uma história de vida e vida em abundância. Amém? Fica com esta palavra no teu coração. Não deixa de compartilhar esse vídeo, porque eu tenho certeza que essa palavra tem direção. Tem pessoas que estão precisando mudar, tem pessoas que estão precisando se arrepender. Se você está vivendo uma vida ali que agrada a Deus, seja a boca de Deus e compartilhe esse vídeo para as demais pessoas. Talvez alguém não esteja vivendo a sua vida de maneira que agrada a Deus. Talvez alguém precise desta palavra para que venha alcançar a misericórdia de Deus, o perdão e a graça de Deus. Amém? Fica com esta palavra no teu coração, que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Amém?